Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Manual da História da Igreja, do Humberto Delorto, do Savério Scheres, publicados pela Loyola em 2024. Então, na página 87, ele vai falar aqui do domingo. Né? A denominação primeiro dia depois do sábado deriva do calendário judaico, na qual a semana, regulada com base no ciclo lunar, apoia-se no sábado, no Shabat, seu último dia e único a dispor de uma denominação própria, dia de repouso e da assembleia na sinagoga. Superam o dia que o segue, marcado pelas experiências da ressurreição de Jesus e de sua representação como ressuscitado a seus discípulos. Essa denominação é mantida ainda hoje na tradição das igrejas da Síria, né, o primeiro dia depois do sábado, né, conhecido assim. A denominação de cunho judaico junta-se bem cedo a uma outra, perfeitamente cristã, que é Dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor já é denominação cristã. Isso está em Apocalipse 1:10 e na Didaquê 14. No texto do Novo Testamento, o aditivo senhorial aparece apenas uma outra vez para indicar a mesa do Senhor, 1 Coríntios 11:20. A coincidência já nos instrui sobre o nexo entre o dia do Senhor e a assembleia que se reúne para celebrar a comensalidade entre os discípulos. A de daqui 14, 2, né, é particularmente significativa. No domingo, dia do Senhor, reuni-vos para partir o pão e dar graças, depois de terdes confessado os vossos pecados, de modo que o vosso sacrifício seja puro. Então, esse é o dia do Senhor aí, o domingo. Ele vai voltar a falar na página 208. Já no tempo de Constantino, né? No tempo de Constantino, já se diz em 321, está na página 208. Em 321, domingo é declarado dia público de repouso e progressivamente torna-se o dia festivo do calendário romano. E é evidente que a expansão pública do tempo é um fator de primeiro plano no estabelecimento de uma sociedade. Então, aqui o domingo, que já era lá do tempo, lá do primeiro século, né, de Daquê, da Apocalipse, ela já se estabelece como dia do Senhor, ela vai virar um feriado quando a igreja efetivamente aí se juntar aí a Constantino, né? Na página 88, ele trata da questão das mulheres. Ele fala o seguinte: nas cartas de Paulo, né, em particular o elenco de mulheres que aparece nas saudações do apóstolo em Romanos 16 é de per se paradigmático. Febe é qualificada como presidente da igreja de Sencreia, em Corinto. De Maria Trifena, Trifosa e Pérside se diz, trabalharam pelo Senhor. Júnia é chamada apóstola. E com Andrônico, provavelmente o marido, foi missionária antes de Paulo. Então existe um papel de destaque aí, né, das mulheres aí nas primeiras comunidades. Esse tema volta aí na página 128, onde ele vai ter toda uma passagem que ele vai falar aqui sobre o papel das mulheres. É preciso estabelecer, pelo menos, a pergunta sobre se o papel das mulheres nele registrado está ligado à heresia imputada ou se a condição delas é, em geral, a transcrição do que valia também na grande parte das comunidades cristãs até o final do século II. É difícil, com efeito, evitar a impressão de que a progressiva hierarquização dos ministérios, a partir do século II, tenha contribuído para limitar a valorização da ação delas e o registro da memória delas. Então, veja, isso mostra que aqueles textos lá de Paulo, né, eles são anteriores a essa hierarquização. Por isso que são colocadas como cartas autênticas paulinas, né? Porque essa hierarquização está começando ali no século II. Então, e ali as mulheres já não têm um papel. Então não valeria, não teria sentido você ter tantas saudações aí femininas. Então isso é um texto anterior. E isso vai acontecer, segundo ele, com essa hierarquização da igreja, que as mulheres vão perdendo espaço. Né? Na página 89, ele fala da autoconsciência das comunidades dos discípulos de Jesus à procura de uma identidade. Então, já tivemos a ocasião de mostrar que cristianos, né, seria provavelmente a classificação dada aos crentes em Jesus vinda de fora do ambiente da administração romana. O nome cristãos, lá em Atos, aparece pela autoridade romana que chama.
aqueles membros de cristãos, né? A referência a Jesus, reconhecido Messias, vale como elemento que estabelece a identidade. Anterior e talvez proveniente do ambiente judaico é a qualificação como nazarenos. Então eles tinham a qualificação de nazarenos lá entre os judeus. O termo aparece em Atos 24:5 como a seita dos nazarenos. Tertuliano, em Contra Marcião 481, refere que os nazarenos é a denominação mais antiga dos discípulos de Jesus. Epifânio também lembra que outrora todos os cristãos eram chamados de nazarenos. Um léxico bizantino do século X, que chegou até nós sob o nome de Suda, informa-nos que, sob Cláudio, imperador dos romanos, os que antes eram chamados de nazarenos, os galileus, foram denominados cristãos. Tá? Então aí está se referindo provavelmente à passagem de Suetônio, que se refere aos cristãos na época de Cláudio. Né? Então, ali possivelmente. E aí chama a atenção, olha, antes disso eles eram chamados de nazarenos. Então, aí que vem a denominação de cristãos aí, tá? A questão dos mártires, ele vai falar na página 105. 105 ele vai falar a questão dos mártires, e ali já traz a questão é, dos mártires ali da morte de Justino em Roma, com 6 companheiros, e por volta de 180 de Apolônio. Por volta dessa mesma data, na África Latina, em Sílio, foram presos e condenados à morte 6 cristãos, 3 homens e 3 mulheres. Uma violenta repressão golpeou as igrejas de Lyon e Vienne, em 177. Na Ásia Menor, em Esmirna, sofreu o martírio Policarpo, por volta de 167. Também temos o nome de mártires da área da Síria, Sagarios de Laodiceia, por volta de 164. E no início do século III, as repressões em Alexandria, onde entre os mártires está Leônidas, o pai de Orígenes, e de Cartago. E em Cartago, segundo a memória transmitida pela célebre Paixão Perpétua. Então aqui já é da época do Décio, né, de 250, quando já tem perseguições mais sistemáticas. Então, primeiro, mais esporádicos são essas que ele citou aqui, de Justino, Apolônio e em Lyon, tá? Na França. Depois ele vai para a página 107, continua falando sobre a questão dos mártires, né? O interrogatório que se dá no processo concentra-se em torno do gesto do culto oficial. Então, a grande questão dos martírios é a questão dos cristãos se rejeitarem a sacrificar os deuses, que é a teste da própria confiança cívica, da vontade de viver como romanos. A essa exigência, que intencionalmente faz papel de prova para a acusação de ateísmo, os cristãos opõem simplesmente a confissão de pertencimento cristão. Sou cristão. Isso que aparece no martírio de Policarpo. O martírio torna-se testemunho singular do senhorio de Jesus, por isso é entendido como sinal do Espírito ressuscitado a operar nas igrejas. Então aqui ele fala um pouco das perseguições. É isso. Muito obrigado, então.